Você já parou para ler o livro de Apocalipse e se sentiu intrigado com uma expressão específica? Em vários momentos, o apóstolo João menciona os 7 Espíritos de Deus. Logo de cara, isso gera uma confusão na nossa mente. A Bíblia não diz que existe apenas um Espírito Santo. Seria Deus dividido em 7 partes, ou estamos falando de 7 seres diferentes diante do trono? A verdade é que essa é uma das revelações mais profundas sobre a natureza divina. Na Bíblia, o número 7 não é apenas um algarismo. Ele representa a perfeição, a totalidade e a plenitude. Quando falamos dos 7 Espíritos, não estamos falando de 7 entidades distintas, mas sim da atuação perfeita e completa do único Espírito Santo na face da Terra. Hoje, nós vamos mergulhar no que cada uma dessas manifestações revela sobre o caráter de Deus e como isso impacta a sua vida agora. A origem em Isaías. Para entender o que João viu no Apocalipse, precisamos voltar 700 anos antes de Cristo, ao livro do profeta Isaías. No capítulo 11, versículo 2, encontramos a chave para este mistério. O profeta descreve como o Espírito repousaria sobre o Messias, e ele lista exatamente 7 nomes. Diz o texto: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui, a cortina se abre. Essas 7 características formam a plenitude do Espírito que habitou em Jesus em grau máximo e que hoje habita na Igreja. Cada um desses nomes revela uma face de Deus que você pode acessar. O Espírito do Senhor e a sabedoria, o primeiro é o Espírito do Senhor. Ele revela a soberania. Ele nos diz que Deus é o dono de tudo, o Rei que governa sobre o caos. Ter o Espírito do Senhor é reconhecer que não estamos órfãos. Existe um trono e ele está ocupado. Logo em seguida, temos o Espírito de sabedoria. Note que sabedoria é diferente de inteligência. A sabedoria divina é a capacidade de agir corretamente em situações difíceis. Ela revela que Deus não quer apenas que saibamos coisas, mas que saibamos como viver. Se você está enfrentando um dilema hoje, o Espírito de sabedoria revela que Deus tem a saída estratégica para o seu problema. Entendimento e conselho terceiro é o Espírito de entendimento. Sabe aquele momento em que a vida parece um quebra-cabeça confuso? O entendimento é a percepção espiritual, é o discernimento. Ele revela que Deus nos dá a capacidade de ver além da aparência, de entender o porquê das provações. Depois, temos o Espírito de conselho. Imagine ter o melhor conselheiro do universo à sua disposição 24 horas por dia. Esse Espírito revela um Deus que se importa com as suas decisões. Ele não é um Deus distante que deu as leis e sumiu. Ele é o guia que sussurra: este é o caminho, andai por ele. Fortaleza, conhecimento e temor. O quinto é o Espírito de fortaleza. De nada adianta ter conselho se não tivermos força para agir. A fortaleza revela o poder de Deus em nossa fraqueza. É a coragem dos mártires e a resistência de quem não desiste. Revela que Deus é a nossa bateria espiritual que nunca se esgota. O sexto é o Espírito de conhecimento. Este não é o conhecimento acadêmico, mas a intimidade. No hebraico, conhecer significa união profunda. Isso revela que Deus quer ser conhecido por você. Ele não quer ser uma teoria, mas um amigo próximo. E o sétimo, fechando o ciclo, é o Espírito de temor do Senhor. Não é medo de castigo, mas uma reverência profunda pela santidade de Deus. O temor revela que Deus é terrível em majestade, mas que essa consciência é o que nos protege de cair em caminhos de autodestruição. É o princípio da sabedoria, a visão das tochas e dos olhos. Agora, precisamos voltar ao texto de Apocalipse para entender como essas características de Isaías se manifestam na prática. João, em suas visões celestiais, descreve os 7 Espíritos de 2 formas impressionantes, como 7 tochas de fogo ardendo diante do trono e como 7 olhos do Cordeiro. Primeiro, as 7 tochas. O fogo na Bíblia sempre aponta para 2 coisas: iluminação e purificação. Quando João vê o Espírito como tochas de fogo, ele está nos revelando que a presença de Deus não é estática, ela é ativa e abrasadora. Essas tochas revelam que o Espírito Santo funciona como um holofote divino que invade as camadas mais densas da escuridão humana. Nada fica escondido diante dessas labaredas. Onde o Espírito de Deus chega, as mentiras são expostas e as sombras do medo são dissipadas. Mas o fogo não apenas mostra o erro, ele purifica o altar. Ele queima o que é palha e refina o que é ouro em nossas vidas.
Revela um Deus que ama você demais para deixar você do jeito que está. Ele deseja que você brilhe com a mesma intensidade que essas tochas celestiais. Mas a visão fica ainda mais profunda no capítulo 5, quando João vê um cordeiro que parecia ter sido morto, e esse cordeiro tinha 7 olhos. O texto é claro. Esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Essa imagem é o símbolo máximo da onisciência de Jesus. Pense nisso. Não existe nenhum lugar no universo, nenhuma situação no seu trabalho, nenhuma dor silenciosa no seu quarto que escape ao olhar do Cordeiro. Ter 7 olhos significa ter a visão perfeita e absoluta. Enquanto nós enxergamos apenas o que está diante de nós, Deus enxerga o passado que nos moldou, o presente que nos aflige e o futuro que Ele já preparou. O mais extraordinário é que esses olhos não são olhos de um juiz severo procurando uma falha para nos destruir. São os olhos do Cordeiro, aquele que se sacrificou por nós. Isso revela um Deus que observa com misericórdia. Ele olha para a terra para encontrar aqueles que o buscam, para intervir em causas impossíveis, para agir em favor dos seus filhos. Quando você sentir que ninguém está vendo a sua luta, lembre-se, a plenitude dos 7 olhos de Deus está voltada para você, cuidando de cada detalhe com uma precisão que a mente humana não pode calcular. Você não precisa de um pouquinho de Deus. Você tem acesso à plenitude. Que hoje você possa pedir que essas 7 manifestações se tornem reais na sua rotina. Que a luz das 7 tochas brilhe sobre a sua casa e que o Espírito do Senhor repouse sobre você, assim como repousou sobre Cristo.